Boa noite a todos. Senhor Deus, nosso Pai de infinito amor e misericórdia, Jesus, o Mestre querido, aos nossos mentores que nos protegem e guiam, a nossa gratidão por nós aqui estarmos essa noite, que possamos, Senhor, trocar os nossos conhecimentos, nossas vibrações, aprendermos um pouco mais dessas obras que foram deixadas por esse Espírito André Luiz, obras valiosas que nos ajudam nesse nosso processo de autoconhecimento e da libertação dos ciclos reencarnatórios de dor. Que a nossa prece possa ser uma prece-vibração, ir ao encontro de todos aqueles que são motivos das nossas preocupações e que muitas vezes se encontram distante desses ensinamentos que podem nos esclarecer e nos libertar. Que a nossa prece-vibração possa também levar paz, consolo, harmonia e refazimento das forças para todos aqueles que ainda se encontram nesse planeta, regidos pela treva, pela dor e pela dúvida. Obrigada, Senhor, por esses conhecimentos, por essas oportunidades, e que tua paz e teu amor continuem vibrando dentro dos nossos corações, agora e sempre. Obrigada. Boa noite a todos que foram chegando aí, já muitas pessoas eu acabei perdendo. O capítulo que nos cabe, gente, essa noite... Boa noite a todos. Boa noite, Maria, tá boa? Tudo bem, e vocês? Todos bem? Tá bem, graças a Deus. O capítulo que nos cabe essa noite é o capítulo de número 2, que é uma preleção do mentor, né, do espírito lá, chamado Eusébio. E vamos ver, eu pincelei algumas partes, e não tudo, da preleção dele, para a gente poder fazer algumas reflexões. É claro que se vocês também pincelarem alguma coisa, ou quiserem fazer algum comentário, fiquem à vontade, é só vocês me interromperem, senão eu fico falando que nem um papagaio, tá bom? Então, vocês me interrompam, por favor, caso vocês queiram fazer colocações de vocês, reflexões que vocês tecerem em cima dos ensinamentos que ele deixou, que são ricos, mas a gente não tirou tudo, a gente pincelou alguns principais, o que a gente julgou que era principal, né? Então, vamos lá. Tudo está acontecendo ali, está tendo uma reunião no plano espiritual com espíritos que estão em emancipação, ou seja, durante o sono, e a gente viu que boa parte desses espíritos eram espiritualistas, então, nem todos ali eram espíritas, porque nós também somos espiritualistas e espíritas, mas tem os espiritualistas católicos, tem os espiritualistas protestantes, e eles estão lá para acolher alguns ensinamentos do Eusébio, que são frutos das suas experiências, para poderem fazer um trabalho de conformidade com as leis de Deus, ou o melhor possível aqui no plano material. Então, Eusébio coloca lá: naturalmente, não podereis guardar plena recordação desta hora, em retomando o envoltório carnal, em virtude da deficiência do cérebro, incapaz de suportar a carga de duas vidas simultâneas. A lembrança do nosso entendimento persistirá, contudo, no fundo de vosso ser, orientando-vos às tendências superiores para o terreno da elevação e abrindo-vos a porta intuitiva para que vos assista nosso pensamento fraterno. Essa questão da gente, quando a gente sai do corpo físico à noite, é uma reclamação de muitas pessoas que dizem que não lembram de tudo quando volta, né? E o Eusébio está justamente falando sobre isso, sobre essa diferença de vibração. São matérias diferentes. Estar no plano espiritual, que também é constituído de matéria, como Kardec colocou, matéria espiritual, e André Luiz denominou essa matéria de matéria mental, elas têm vibrações diferentes desse nosso cérebro físico. Então, nem sempre quando a gente retorna, o cérebro físico ele consegue captar todas as vibrações que estão na nossa mente e poder
se expressar, enfim, se recordar, né? Servir de instrumento para essa mente. Então, durante esse momento, estamos ligados ao nosso corpo físico, mas por incompatibilidade de vibrações, não é possível ele fazer o registro, assimilar para a gente totalmente. Então, parte destas informações que nós recebemos no plano espiritual, como o Eusébio coloca ali, elas não ficam perdidas. Elas ficam ali em formas de intuição e, posteriormente, nós poderemos, às vezes, uma situação semelhante àquele assunto que foi abordado lá na espiritualidade, a gente recordar parte desses ensinamentos, talvez não na íntegra. E eu coloco intuição, que intuição é diferente de inspiração. Inspirar é quando o espírito passa simultaneamente para a gente uma informação. Intuição é quando a gente relembra alguma coisa que a gente vivenciou, ou em vidas passadas, ou no plano espiritual. Então, o Eusébio está colocando esta informação para a gente. A gente, às vezes, não consegue por essa incompatibilidade. Vibratoriamente, o cérebro é diferente a vibração do cérebro daquela dimensão que nós estamos experienciando. Então, o que acontece? Não vem a informação total. É como o rádio, eu botei até um radinho ali embaixo. Se o rádio ele é um rádio que só capta nas suas anteninhas as vibrações AM, não adianta a gente querer sintonizar uma emissora da FM, porque ele não tem competência para isso, ele não vai alcançar isso daí. Então, o nosso cérebro é mais ou menos assim. Pode falar, Eduardo, você levantou a mão antes que eu te interrompa demais e você esqueça. Não esqueço não, porque é exatamente sobre isso que você está falando aí agora. Uma coisa incrível, e até eu fico assim, sem saber o porquê de você tocar nesse assunto, né, exatamente hoje. Essa noite, já madrugada, né, eu acordei e não me lembrava realmente do sonho, que eu tinha sonhado, né? Mas tenho certeza absoluta, isso eu tenho certeza absoluta, que eu estava num plano espiritual. Uhum. Mas sabe que você ter certeza, eu tenho certeza. Uhum. Que eu digo, poxa, eu não me lembro o que era, mas eu estava com um espírito perto de mim, com alguma coisa. Foi uma coisa assim incrível, que eu depois, né, levantei, fui fazer o que tinha que fazer, voltei e deitei. E aí esqueci. E agora, quando você tocou nesse assunto, aí me veio a baila. Só isso. Não, é isso que o Eusébio está colocando ali. Às vezes, Eduardo, a gente não vai lembrar na íntegra do assunto da espiritualidade, mas a gente vai lembrar lacunas, principalmente pedaços de assuntos ou temáticas que são de suma importância para a gente, eles vão até ajudar a gente a recordar disso de alguma forma. Mas, infelizmente, não há compatibilidade. O André Luiz está relatando isso através do mentor Eusébio, mas Kardec também, na pergunta 403 do Livro dos Espíritos, ele perguntou, poxa, por que nós não nos lembramos dos sonhos integralmente? E aí os espíritos respondem de conformidade com as obras do André Luiz. Naquilo que chamais sono, só há o repouso do corpo, visto que o espírito está constantemente em atividade, que é o seu caso. Provavelmente você estava, Eduardo, trabalhando com um mentor ou algum trabalhador da espiritualidade. Recobra, durante o sono, um pouco da sua liberdade e se corresponde com os que lhes são caros, quer neste mundo, quer em outros. Mas como é pesada e grosseira a vossa matéria que o compõe, o corpo tem dificuldade em conservar as impressões que o espírito recebeu, porque a este não chegarão por intermédio dos órgãos corporais, ou seja, as vibrações são diferentes, a matéria é muito grosseira, o plano espiritual é uma vibração mais sutil. Então, o nosso corpo não consegue captar todas essas vibrações, né, que essas experiências que a gente vive, que a gente está vivendo no plano espiritual, elas têm uma certa vibração. A gente não consegue captar essa informação totalmente para trazer. Mas não se preocupem que quando
A espiritualidade sabe que determinadas temáticas, assuntos, ocorrências no mundo espiritual é de suma importância para a gente, eles mesmos se encarregam em fazer a conversão dessas vibrações para que quando a gente volte para o corpo físico, a gente se lembre exatamente daquilo que é o foco, a intenção naquele momento da emancipação da alma, ou seja, daquele momento em que a gente estava desprendido do corpo durante o sono físico. Então, não se preocupe, se a gente não lembrar totalmente, é porque nem tudo era de suma necessidade ser lembrado, tá bom? Não se preocupem. O interessante, eu estou fazendo o estudo da mediunidade, né? Sim. Eu sei. Olha meu gabarito, meu gambarito. Eu tenho certeza que eu não tenho mediunidade ostensiva. Tenho certeza. Eu costumo até brincar, dizer que a única passividade que eu dou é para o espírito de porco. Já é alguma, né? Afinal de contas, o espírito de porco também merece. A Elisa que o diga. Mas então, eu estou fazendo um estudo para poder. Eu quero estudar, quero aprender. Entendeu? Sim, eu claro. acho que quanto mais eu souber, melhor. E eu tenho certeza absoluta que eu estava com um espírito fazendo alguma coisa. E eu toda noite eu peço, se eu puder ajudar, se eu puder participar de estudo, de palestra e ajudar os irmãos, né, que eu me conceda essa graça. Eu tenho certeza absoluta que eu estava com um espírito, não sei se tinha mais de um, eu sei que tinha um, de mim ou fazendo alguma coisa. Eu acordei, né? Eu acordo, parado, aí levanto, sento, não levanto de uma vez, não levanto de uma vez, sento um pouquinho e faço o que tem que fazer. Levanto, vou fazer o que tem que fazer. E naquele momento eu não tinha sentido nada, mas quando eu cheguei no local que eu tinha que ir, né, que foi o toalete, né? Aí veio aquela coisa, vem cá, peraí, eu estava fazendo isso assim, estava com. Aí senti aquela sensação. Então, você vê como Deus respondeu às suas preces, Eduardo, que você falou assim, que se eu puder na espiritualidade estudar ou trabalhar, que me conceda essa oportunidade. Exatamente. Foi lhe dada a resposta, tá vendo? Você trouxe só um pedacinho daquele momento, mas você agora consegue entender que alguma coisa de bom você estava fazendo lá. Ou você estava aprendendo, ou você estava trabalhando. Exato. Quer dizer, eu peço a resposta. Noite. Eu peço toda noite. Então, eu isso agradeço. É que a gente tem que fazer mesmo. Alô, obrigado. Que isso. Aí, Ezi, pode falar. Eu não sonho nunca. Sonha que você não lembra. Sonha. Todo mundo sonha. A gente não lembra, mas que a gente sonha, sonha. É que não lembra. Eu não sonho com ninguém. Não sonho com meu filho, não sonho com minha mãe, não sonho com ninguém. Você não recorda, né? Mas a partir do momento em que a gente sai do corpo, há o sonho, é que não há lembrança. Mas o dia que você tiver que lembrar, você vai ver só, você vai falar um dia assim para mim, Enir, lembrei de um pedacinho de uma coisa que eu sonhei. Quando tiver que lembrar, eles vão te lembrar. Tu pode esperar que tu ainda vai me falar isso um dia. Um dia tu ainda vai me contar isso, Ezia. Aguarda. Aguarda que um dia... Eu já estou com 77 anos. Ué, e daí? Enquanto tá aqui... Nunca sonhei, pedia tanto para sonhar com meu filho quando ele se foi, e eu nunca sonhei. Um dia tu ainda vai me contar, tu vai me mandar um zap para falar assim, Nir, hoje lembrei de um pedacinho do meu sonho. Mas sonhar a gente sonha, e pode acreditar. Aguardemos. Aguarda. Muito bem. E aí, Eusébio, que está lá deixando um monte de ensinamentos para mim, para a gente, né? Para mim, para a gente, para todo mundo, não é só para mim, né? Ele, em dado momento, ele fala assim, enfastiados das repetidas sensações, quer dizer, a gente já está farto, né, de tanto viver coisas materiais, né, das repetidas sensações no plano grosseiro da existência, intentais pisar outros domínios. Quer dizer, chega uma hora que, por mais que a gente goste de viver no mundo material, mas tem uma hora que, em dado momento da nossa evolução, a gente vai se sentir enfastiado de tanto viver os prazeres e as coisas materiais. E aí a gente começa a desejar verdadeiramente outras coisas, coisas mais espirituais. Buscai a novidade,
o conforto desconhecido, a solução de torturantes enigmas. Todavia, não ouvideis que a chama do próprio coração, convertido em santuário de claridade divina, é a única lâmpada capaz de iluminar o mistério espiritual em nossa marcha pela senda redentora e evolutiva. E aí, essa parte do que o Eusébio vai falar, né, que é o nosso coração, quando o nosso coração se ilumina, ou seja, quando a gente sai dos planos das sensações e que a gente começa a desejar um plano maior, o plano dos sentimentos. Lembra lá do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala assim, no início éramos somente instintos, quanto mais corrompidos e avançados sensações, olha aí, um pouco depois depurados, né? Um pouco mais depurados, ou seja, decantados, nós somos emoções, desculpa, nós somos sentimentos. Então ele diz, quando a gente se farta dessas vidas de sensações, o nosso coração começa a pedir coisas mais evoluídas do que só sensações, porque a gente se frustra tanto em buscando as coisas puramente materiais e ficamos vazios sempre, acabamos de ser saciados, daqui a pouco nós estamos com fome de novo. Então, a busca repetida pelas sensações nunca vai nos alimentar integralmente. Quando a gente fica cansado de buscar alimentos temporários, a gente vai começar a desejar alimentos que são eternos. É aí que os sentimentos começam a ser depurados, começam a se tornar parte integrante da nossa busca. Então, eu me lembrei, quando o Eusébio falou isso, daquela passagem de Jesus no Sermão do Monte, em que ele fala, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Quando a gente começa a buscar essa pureza dos nossos sentimentos, né? Sair das sensações e na direção dos sentimentos, a gente consegue ver Deus, ver suas leis, ver uma saída. E aí, nesse momento, a gente começa cada vez mais a ficar afastados dos ciclos reencarnatórios de dor. Teremos algumas reencarnações ainda, mas começamos a nos distanciar, ficar cada vez mais distantes dessas repetições desse samsara, desses ciclos reencarnatórios de dor. É aí que a gente, iluminando as nossas emoções, fazendo com que elas se convertam em sentimentos, em amor verdadeiro, não em amor em condição, mas em amor incondicional, que a gente começa a compreender as leis de Deus e a gente começa a saciar a nossa alma, que até então estava esfaimada, estava morta de fome, porque a gente só vivia para a busca das sensações, que uma vez encontradas, saciadas, minutos depois a gente está com fome de novo, a gente tem que buscar novamente alimentar as sensações. E quando a gente busca os sentimentos, o amor, a gente se sente totalmente saciado, porque o amor é lei de Deus. Deus é amor, como diz João. Então, ele está mais ou menos falando isso para a gente. Chega uma hora que a gente fica enfastiados de viver só para as sensações físicas, para as sensações da matéria. E aí a gente começa a buscar outras coisas, outros domínios. A gente começa a busca verdadeira do espiritualizar-se. E é interessante, o que ele está falando ali, o Eusébio? É quando a gente começa a buscar verdadeiramente os sentimentos, sair dessas sensações, desse amor de sensação, desse amor de condição, que a gente começa a ir no sentido e na direção do amor incondicional, a gente também está cada vez mais se distanciando da dor, está deixando a dor para trás. E aí me lembrei da pergunta 1004, onde Kardec ele faz a seguinte pergunta para os espíritos, que aliás é São Luís que vai responder. Em que se baseia a adoração dos sofrimentos dos culpados? Porque nós somos culpados, né? no sentido de que nós erramos muito durante um grande tempo das nossas existências, buscando sempre satisfazer só a nossa parte material e deixando para trás de corresponder ou saciar as fomes espirituais. Então, mais ou menos é essa, né, em que se baseia a duração do sofrimento dos culpados. E aí, o São Luís aqui vem ao encontro para nos consolar e nos esclarecer, ele diz, no tempo necessário,
aqui se melhore. Então, não tem um tempo marcado, mas é o tempo necessário para a gente se melhorar. O meu tempo necessário para eu me melhorar não é um tempo necessário para as outras pessoas. Cada um tem o seu marco, cada um tem o seu tempo. E ele continua. Sendo o estado de sofrimento ou de felicidade proporcional ao grau de purificação do espírito. Então, quanto mais a gente se purifica, quanto mais a gente sai desse amor-sensação, a gente consegue ver a Deus, a gente consegue entender as leis de Deus e vivenciá-la cada vez mais, e aí a gente vai se purificando e saindo dos ciclos reencarnatórios de dor. E a gente sabe que quando alcançarmos a condição de espíritos puros, não precisaremos mais reencarnar, a não ser que quisermos, por missão, como fez, né? Algumas grandes almas, como Maria, como José e tantas outras, mas não mais na nossa condição. Não mais, né, reencarnam como na nossa condição, como é expiatória, ou mesmo provatória. Eles já estão em outro patamar. Então, Alcione, né? Alcione também, exatamente, né? Reencarna, mas já é um espírito que está mais purificado, mas reencarna, vem no nosso planeta por missão. E não a gente, né, que tem que ficar aqui, que não é missão, não. A gente está aqui em prova e expiação. A grande maioria de nós, a gente está ralando aqui para poder desenvolver o nosso aspecto espiritual, porque a gente está deixando para trás e vivendo só a materialidade da vida, né? Muito bem lembrado, Célia, obrigada, viu? E aí ele coloca, a duração e a natureza dos seus sofrimentos depende do tempo que ele gasta em melhorar-se. E eu fico pensando, gente, por que a gente teima tanto em não melhorar? Porque isso depende da gente. Olha como a gente é teimoso, né? A gente sabe disso, mas teima. Que coisa, né? Uma coisa. Depois a gente diz que não gosta da vida material, que não gosta de viver no erro, mas depende da gente sair dessa condição, não depende de ninguém. Então, para ver como a gente é teimoso, né? Como a gente teima, como a gente é endurecido, né? Dá a impressão de que alguém vai poder fazer pela gente, mas é claro que não. Ou você vai lá e faz, ou você vai ficar no mesmo estaca zero. E aí o São Luís continua dando dicas para a gente, né? Tentando ver se a consciência abre, né? À medida que progride e que os sentimentos, olha, de novo falando dos sentimentos, né? E que os sentimentos se lhe depuram, seus sofrimentos diminuem e mudam de natureza. Mas enquanto a gente deixar os nossos sentimentos atrelados às sensações, a nos coordenar e não o desenvolvimento dos sentimentos, a gente vai continuar nesses ciclos reencarnatórios de dor, né? É impressionante, a gente às vezes fala assim, vamos supor, vamos dar um exemplo, tá? Vamos dar um exemplo que eu não possa comer, sei lá, açúcar, vamos lá, vamos dar um exemplo. Vamos supor que eu não posso comer açúcar por alguma patologia qualquer. Aí o dia que a gente faz assim, quando chega no domingo, hoje eu vou abrir uma exceção e vou me saciar, vou me presentear. Vou tomar, por exemplo, um café com açúcar, mas, meu Deus, se você não pode, para que você está buscando coisa errada? Para se prejudicar, para ver como a gente gosta das coisas erradas, né? Se você já sabe que aquilo te prejudica, te deixa para baixo, te faz ficar fisicamente pior, para que você está buscando isso? É porque você ainda precisa daquelas sensações. O açúcar ainda é uma sensação, né? O açúcar ainda é uma sensação agradável para você. Assim como a gente tem outras coisas que são agradáveis para a gente. Tem gente que fazer fofoca é uma coisa agradável, né? Tem gente que todos os prazeres gustativos são maravilhosos para eles, todos os prazeres que estão ligados ao sexo são maravilhosos para eles. Cada um é uma coisa, né? A gente não está aqui fazendo crítica dos prazeres de ninguém, porque cada um de nós tem alguma coisa que está amarrada. Mas é para a gente ficar pensando como a gente ainda gosta de coisa que nos prejudica. Ainda acha que está se dando um presente, ainda está se fazendo alguma coisa diferente, mas não, está se enterrando, né? E não se presenteando. Não é um presente, é um enterro. Ele continua. Aves livres em limitados céus. Porque nós somos assim, nós somos aves que temos o livre-arbítrio, mas estamos em limitados céus, né? A maior parte do tempo a gente está mesmo no inferno, é só a gente ver, né? Aves livres em limitados céus, interferimos no plano divino. E eu pergunto a vocês, quando é que a gente interfere no plano divino? É quando a gente, pelo nosso livre-arbítrio, teima em fazer do nosso jeito. Não, meu jeito é melhor.
Não vou fazer nada desse jeito de Deus aí, que esse jeito de Deus me dá sofrimento, me dá um trabalho danado. Eu vou fazer do meu jeito, do meu jeito. Deus vai entender que isso é melhor para mim. A gente fala isso, como se a gente fosse a sabedoria total. Interferimos no plano divino, criando para nós prisões e liames, libertação e enriquecimento. Ou seja, quando a gente interfere nos planos de Deus, a gente vai criar prisões e liames, para depois a gente ter que, depois de passar pelas prisões e os liames, os sofrimentos de tal, a gente encontrar a libertação e o enriquecimento. Mas através de quê? Da irmã dor. Será que a gente já poderia hoje evoluir pelo amor? É uma pergunta que a gente pode fazer hoje. Será que hoje, no século XXI, com tudo que eu conheço, com tudo que Jesus deixou para mim, com tudo que a doutrina dos espíritos deixou para mim, e outros tantos missionários em outras culturas filosóficas religiosas, será que hoje eu poderia estar fazendo o meu programa evolutivo pelo amor e não pela dor? É uma pergunta. Ou me distanciando cada vez mais da dor? Insta, pois, nos adaptemos ao equilíbrio divino, atendendo à função insulada que nos cabe em plena colmeia da vida. Então, o que me cabe fazer, mesmo que eu não queira fazer, mas o que me cabe fazer? O que está ali dentro do meu planejamento para hoje? Pode ser que eu não queira fazer desse jeito, mas o que me cabe fazer? A gente ainda se debate muito com as leis de Deus, a gente ainda é aquela criança pirracenta que Deus está falando assim, Ni, vai para a direita. Eu falo assim, que eu vou para a direita, que eu vou para a esquerda é que é bom. E pega e vai. Pega, vai, mas aí quando chega na esquerda, que entra na esquerda, fala assim, que roubada. Mas aí já foi. Né? E aí o que faz? Tem que voltar para a via de novo, tomar a via para depois entrar para a direita. É criança pirracenta, né? Criança pirracenta. Podia ter tomado já a via, mas não quer tomar outras decisões que acham que são mais inteligentes. E aí eu trouxe um koan para vocês, que eu acho muito interessante, ele é curtinho, mas extremamente sábio. Um mestre, né? Foi perguntado por um discípulo, mestre, como faço para me tornar um sábio? Aí o mestre falou assim para ele, boas escolhas. Porque ótimo, né? E aí, mas aí o discípulo pergunta, mas como eu faço para fazer boas escolhas, né, mestre? Experiência, diz o mestre. Caramba, experiências. E como adquirir experiências, mestre? E aí o mestre responde, mais escolhas. Através das mais escolhas, eu posso aprender a ter boas experiências, gente? Posso. Né? As más escolhas também me ensinam? Me ensinam. Quando eu não consigo ouvir as boas escolhas, as más escolhas acabam me botando no caminho de novo, no caminho que eu saí. Então, eu botei esse koan aí para vocês, porque é um koan muito simples, mas a gente faria todas essas perguntas insistentemente. Se Jesus estivesse aqui, a gente ia fazer a mesma pergunta, né? Jesus, como é que eu faço para me tornar um sábio? Ele, boas escolhas. Não respondeu nada. Se eu soubesse fazer boas escolhas, eu não estava aqui, né? Mas como eu faço, né, mestre, para ter boas escolhas? Experiência, meu filho, experiência. O que é experiência? Experienciar é acertar e errar. Isso é experiência. Aliás, gente, se tudo que a gente está aprendendo na doutrina dos espíritos, com as obras de André Luiz, se a gente não transformar isso em experiência, vai valer de alguma coisa para a gente? Não. E transformar isso em experiência não significa que quando a gente botar isso em prática, ou for tentar colocar isso em prática, não significa que a gente vai acertar. Significa? Não. A gente às vezes está achando que está abafando. Agora eu acertei. Aí quando vê, bota a mão assim no rosto, fiz tudo igual de novo. Né? Mas o que a gente vai fazendo? A gente vai insistindo, porque a água mole em pedra dura, tanto bate, até que fura. E a gente vai falar isso no próximo capítulo, quando a gente falar do cérebro trino, ou do cérebro triuno. Né? A gente vai estar falando dos andares e vai estar falando da quebra desses automatismos dentro de nós. A gente vem errando muitas vidas. Isso já se tornou um hábito, um automatismo dentro de nós? Sim. É difícil quebrar esses automatismos? Tanto é que quando a gente pensa que está acertando, quando a gente vê, está repetindo. É preciso muito foco, muita perseverança para mudar. Mas é possível mudar? Claro que é. Quanta coisa a gente já conseguiu mudar em nós. Pode ser que não mudamos tudo, mas já mudamos muitas coisas. Por quê, né? Por que falar disso tudo? Vamos ver o que ele vai falar para a gente. Falamos de todos nós, então ele fala. O que ele está falando ali é de todos nós. Ou é
ou é algo que nós já vivemos num passado, em outras vidas, ou até nessa vida mesmo, mas já se tornou passado, ou é algo que nós estamos repetindo, né? Então, ele está falando para todos nós. Falamos de todos nós, viajores, que extravagamos no deserto da própria negação. Nós negamos a verdade? Quantas vezes? A verdade está ali, a gente está negando ela. Está dizendo que não é. Que não é assim, não quer ver, não fecha os olhos, não entra em contato, é uma negação. Então, extravagamos no deserto da própria negação, de nós, pássaros de asas partidas. Por que as nossas asas estão partidas? As nossas asas estão partidas. Porque a gente já errou tanto que a gente já não tem tanto livre-arbítrio assim, então a gente não pode voar tanto mais. Né? A gente hoje já está muitas vezes sendo regido pelas nossas próprias expiações. O que representam as nossas expiações? Representam a soma dos nossos erros repetitivos, que agora a gente precisa experienciar para corrigir, porque somos almas teimosas. Sabíamos do errado e fizemos assim mesmo. E a partir do momento que sabemos e repetimos, isso se torna uma expiação. E a partir desse momento, então, a gente perde um pouco do nosso livre-arbítrio e fica regido pelo determinismo das nossas más escolhas, não é assim? Por que o determinismo? Porque se eu plantei espinhos, eu posso colher maçãs? Não. Então, minhas asinhas estão partidas. As minhas asinhas estão partidas. Parte do meu livre-arbítrio se perdeu e agora é determinismo em consequências das más escolhas que eu fiz, como a história passada, que a gente viu. Então, as nossas asas e nossas asinhas, elas estão partidas. Que tentamos voar ao ninho da liberdade e da paz. Tentamos a liberdade e a paz. Todo mundo aqui é que está lutando pela sua liberdade, pela sua paz. E que, no entanto, ainda nos debatemos no chavascal dos prazeres de ínfima estofa. Ainda vivemos muito para as coisas da matéria, ainda valorizamos muito as coisas da matéria. Você vê como a gente sofre quando a gente perde alguma coisa material, seja de que cunho for. Quer ver um exemplo? Uma coisa material? Quando eu perco a minha saúde, nossa, que desespero. Eu quero ficar boa a qualquer custo. É só a gente ver isso. A gente não compreende que se chegou até ali, chegou com os próprios pés, não foi alguém que nos colocou ali. E aí a gente desespera porque a gente não quer morrer, não quer ficar mal dentro desse corpo. A gente gosta tanto dele. Por que não represar o curso das paixões corrosivas que nos flagelam o espírito? Por que a gente não represa isso? E converte essa energia de prazeres corrosivos em algo verdadeiro para a nossa vida? Por que não sofrear o ímpeto da animalidade em que nos comprazemos, desde os primeiros laivos de raciocínio? E é verdade. Mesmo a gente tendo a razão, a gente ainda busca os caminhos errados. Então, veja, mesmo com tudo isso, a gente ainda se debate nos nossos erros. Sempre o terrível dualismo da luz e das trevas. Aliás, quem criou o dualismo fomos nós. Posso provar? Posso. O mal foi Deus que criou? Não. Se o mal não foi Deus que criou, quem foi? Infelizmente. Olha que droga a gente ter essa notícia hoje. Então, o mal fui eu que criei? Sim. Porque o Deus é eterna bondade e bem. Então, nós criamos esse dualismo de luz e trevas na nossa vida. Só nós podemos retirar as trevas da nossa vida, fazendo o quê? Levando luz aonde há trevas em nós. O que é levar a luz? É buscar as leis de Deus, colocá-las no nosso caminho e vivenciá-las. Aí nos apartamos das trevas. O que significa treva? A treva é o distanciamento nosso da luz, da vivência das leis de Deus. Toda vez que nos distanciamos da lei de Deus, nós permeamos o nosso caminho de trevas e de dores. Então, só vivemos esse dualismo porque nós criamos esse dualismo dentro de nós, né? Sempre o terrível dualismo da luz e da treva, da compaixão e da perversidade. Mas se a gente se apartar da perversidade, a gente encontra só a compaixão. Da inteligência e do impulso bestial, se a gente procurar
viver de conformidade com a razão e com a emoção, a gente se afasta do impulso bestial. Estudamos a ciência da espiritualidade. Estamos aqui hoje fazendo isso, todos nós. Consoladora desde os primórdios da razão. Desde que temos razão, compreendemos e buscamos a espiritualidade. A gente vai ver isso. E, todavia, desde as épocas mais remotas, consagramos-nos ao aviltamento e ao morticínio. E, apesar disso, a gente mesmo se condena, a gente mesmo se põe no fundo do poço. Quem é que pode tirar a gente do fundo do poço? Ah, gente, se vocês estão esperando alguém, vocês vão ficar muito tempo no fundo do poço. É melhor sair de lá. Vamos nos afogar, a Edith está falando aqui. Então, sai de lá, porque a mão de Deus está sempre na nossa direção. Mas quem é que tem que dar um impulso? Quem é que tem que ter a ação inicial? A ação inicial é minha, de estender a minha mão, segurar firme lá nas leis e vivê-las. Porque segurar na mão da lei de Deus é segurar firme nas mãos, nas suas leis, vivenciá-las, que aí eu saio do fundo do poço, eu encontro a escada. Agora, se a gente esperar alguém tirar a gente lá, vocês vão ficar esperando muito, muito tempo. Então, Kardec pergunta, poderia o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Opa, será que eu posso? Ou será que eu preciso que alguém faça? Olha lá, sim. E, por vezes, fazendo esforço bem pequeno. Às vezes o esforço é só dar a mão, né? Mas a gente nem isso não quer dar. A gente é tão orgulhoso que não dá. O que lhe falta é a vontade. Vontade é aquilo que fortalece a alma. A gente é muito levado pelos desejos, né? Tenho tanta vontade de emagrecer, mas eu desejo tanto comer pizza todo dia. Esquece, né? São coisas antagônicas, né? Se você quer emagrecer comendo pizza todo dia, almoço e janta, meu amigo, nem na próxima vida, né? A gente está regido pelos desejos e não pela vontade. Quão poucos dentre vós fazem esforços, né? Aí a gente vê o quanto que a nossa força de vontade é fraquinha. A gente vai para a academia todo dia para sarar os músculos, para ficar bonitinho, para quando der tchau assim, não ter aquele negócio aqui embaixo fazendo assim. Mas a gente não sara o músculo da alma. E é esse que a gente está precisando para sair dos ciclos reencarnatórios de dor. E aí Kardec continua, não haverá paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-las? Será que não existe paixões que eu vivo que é impossível a minha vontade dominá-la, gente? Vocês acham? Então Deus estaria me dando o quê? Missão impossível, né? Vai lá, Inês, porque você tem que vencer essa paixão, mas essa missão é impossível, mas tu vai lá. Seria uma covardia. Então vamos ver a resposta. Há pessoas que dizem, quero, mas a vontade só lhe está nos lábios, da boca para fora. Querem, porém, muito satisfeitas ficam que não seja como querem. Quando o homem crê que não pode vencer as suas paixões, é que seu espírito se compraz nelas, em consequência da sua inferioridade. Compreende a sua natureza espiritual aquele que as procura reprimir. Vencê-las é, para ele, uma vitória do espírito sobre a matéria. Então não existe paixão irresistível. Existe falta de vontade. Ainda gosto do que faço. É ruim, mas eu amo. Então a gente tem que ser franco. Olha, eu gosto muito dos meus erros. Então eu tenho que ficar feliz com tudo que ele me der. Mas isso deveria ser a nossa postura. Então assume que você não vai mudar. Então vamos lá. Trouxe essas perguntas para a gente se fortalecer. Qual o meio mais eficiente de combater o predomínio da natureza corpórea? Porque a matéria ainda é uma força irresistível. Em muitos momentos, a matéria é uma força muito grande que nos arrasta. Não irresistível, mas nos arrasta. E aí a resposta dos espíritos é tudo que a gente também não queria ouvir. Praticar a abnegação. O que é abnegação? Vem do latim abnegatio. Recusa, negação a si mesmo. Abdicar o nosso eu menor, a nossa consciência egóica. Por isso que a gente precisa se autoconhecer. Porque se autoconhecendo, a gente vai se vencendo. E a gente vai largando para trás essa consciência dualista e vai vivendo só as leis de Deus verdadeiramente. E aí eu tirei uma passagem de Lucas, sempre bom trazer o ensinamento de Jesus para a gente se fortalecer e acreditar que é isso mesmo que a gente precisa fazer. E dizia a todos, se alguém quer vir após mim, após Jesus, negue-se a si mesmo, olha aí, vai ao encontro, né, da preleção de Eusébio. Negue-se a si mesmo e tome
cada dia a sua cruz e siga-me. Então, vai ao encontro da preleção de Eusébio, mas também vai ao encontro do livro dos Espíritos, né, a universalidade dos fatos. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, a salvará. Não é perder a vida física, né? Mas é perder essa consciência egóica. É isso que eu quero que vocês entendam. Não é perder vida física, não. Porque que aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo ou prejudicando-se a si mesmo. Então, no final, Lucas dá uma reflexão para a gente. O que adianta eu ganhar o mundo e perder a minha alma? Vou ter que voltar para o mundo para ganhar minha alma de volta. Então, faz logo o que puder e ponto final. Ou faça tudo que der conta, melhor dizendo. Porque tudo a gente não vai fazer numa vida só. E aí ele vai citar uma série de missionários do Cristo, que são Krishna, Siddhartha Gautama, que é o Buda. Fomos herdeiros da sabedoria nos tempos distantes da esfinge, né? Os egípcios, Moisés, Pitágoras, com Jesus, o divino crucificado. Nossa atitude não tem sido diferente. Então, é por falta de terem enviado os missionários para nos enviar ensinos espirituais que nós estamos nessa condição? Não. Em todos os tempos da humanidade, em todas as culturas, Jesus, a gente sabe disso, que é um dos governadores do planeta Terra, se preocupou em enviar seus missionários para que o nosso desenvolvimento espiritual se desse. Mas o que a gente fez? Mesmo quando ele veio, a gente fechou os olhos e continua vivendo teimosamente os nossos próprios conceitos, a nossa própria temática, a nossa própria lei. Então, ele continua, sobre os despojos dos mártires imolados nos circos, vertemos rios de sangue em vindita cruel, armando fogueiros do sectarismo religioso. Que foi o que a gente fez. O que a gente aproveitou as religiões e criou o sectarismo religioso. A minha religião é muito melhor do que a sua, a gente tem que combater a sua. Ora, gente, pelo amor de Deus, ainda no século XXI, é hora da gente se unir, né? Suportamos administradores arbitrários e ignominiosos de Nero a Diocleciano, que foram, né, arbitrários, porque tínhamos fome de poder. E quando Constantino nos abriu as portas da dominação política, convertemos-nos em servos aparentemente fiéis ao Evangelho, aparentemente fiéis, né? Mas não éramos, em criminosos árbitros do mundo. Pouco a pouco esquecemos os cegos de Jericó, os paralíticos de Jerusalém, as crianças do Tiberíades, os pescadores de Cafarnaum, para afagar as testas coroadas dos triunfadores. Me perdi. Embora soubéssemos que os vencedores da terra não podem fugir à peregrinação ao sepulcro. Ou seja, todos nós iremos morrer e teremos que prestar contas, mas vivemos nesse mundo como se isso não fosse acontecer. Então, ele vai mostrando os nossos equívocos pela história. Se a gente olhar para trás a história da humanidade, a gente vai ver quantos equívocos a gente cometeu e continua repetindo os equívocos. Quanto endurecimento existe na nossa alma. Apesar de todas as evidências, continuamos a fazer os mesmos erros, mesmo nos mostrando as evidências. Tornou-se a ideia do reino de Deus fantasia de ingênuos, pois não largávamos o lado direito dos príncipes sequiosos de fastígio mundano. Ainda hoje, decorridos quase 20 séculos, que agora 21, né, sobre a cruz do Salvador, bendizemos baionetas e canhões, metralhadoras e tanques de assalto, em nome do Pai magnânimo, que faz refugir o sol da misericórdia sobre os justos e sobre os injustos. Então, apesar de repetirmos a mesma história, continuamos a repetir mesmo sabendo. Então eu pergunto, nós somos endurecidos? Ufa! Né? Até quando, pergunta ele, né? Até quando seremos gênios demolidores e perversos? Até quando vamos continuar fazendo as mesmas coisas? Até quando? Que lembra? A pergunta 1004, Livro dos Espíritos, quando é que nos livraremos do mal? Quando a gente der um basta. O tempo é nosso. O tempo é nosso. A felicidade está aguardando a gente, mas a gente tem que caminhar na direção dela. Ao invés de servos leais do Senhor da vida, temos sido soldados dos exércitos da ilusão, deixando à retaguarda
milhões de túmulos abertos sobre aluviões de cinza e fumo. Então a gente diz, tem lá a passagem de Jesus, não se pode servir a Deus e a mamão, a gente acha que já está servindo a Deus, mas olha quanta coisa que a gente tem feito. Então, na verdade, a gente está servindo a mamão. Debalde exortou-nos o Cristo a buscar as manifestações do Pai em nosso próprio íntimo, ou seja, em fazer que o templo religioso saia do externo e venha para dentro de nós. Mas a gente ainda não edificou o reino de Deus dentro de nós. Foi assim que atingimos a época moderna, que é a que nós estamos vivendo, em que a loucura se generaliza e a harmonia mental do homem está a pique de sossobro. Ou seja, apesar de termos recebido todos esses ensinamentos, chegamos nessa época, nessa era moderna, nós ainda estamos em desarmonia, apesar disso tudo. Olha quantos séculos a gente precisa para se conscientizar. De cérebro envolvido e coração imaturo, esse cérebro evolvido, né, ou seja, mais evoluído, mais edificado, e coração imaturo, ou seja, as nossas emoções estão imaturas. Somos inteligentes, mas a emoção nossa ainda é muito pequenina, é muito criança ainda, é muito imatura. Requitamo-nos presentemente na arte de esfacelar o progresso espiritual, que é o que a gente está fazendo. Então, o nosso irmão nos está dando uma lição de moral, o Eusébio, né? O trabalho da humanidade. Qual é o nosso trabalho? O que a gente veio fazer aqui? Será que a gente veio só evoluir para nós mesmos, só passar pelas nossas provas e evoluções, pelas nossas provas e expiações? Kardec nos fala na 132 do Livro dos Espíritos que estamos aqui, o nosso objetivo de estar encarnado é passarmos por provas e expiações e concorrer para a obra universal. Passamos por provas e expiações e à medida que vamos passando bem pelas provas e expiações, vamos ajudando a humanidade a crescer. Ou seja, vamos diminuindo o mal que há na humanidade. Mas será que eu estou ajudando a construção do mal ou diminuindo o mal na humanidade? Então ele fala, o trabalho salvacionista não é exclusividade da religião, não é mesmo. E ele fala, é de quem então? Constitui ministério comum a todos. Então, é um trabalho de todos. De todos. Porque dia virá em que o homem há de reconhecer a divina presença em toda parte. Dias virão que nós veremos no ser mais ínfimo da natureza a presença de Deus. Isso me lembra aquela saudação oriental que fala Namastê. O Deus que habita em mim, saúde o Deus que habita em você. Porque Deus é onipresente, ou seja, ele é imanente, ele está em todos os lugares, em todas as pessoas, dentro e fora. Então, dias virão que quando a gente encontrar uma pessoa que antipatizamos, veremos nela também a presença da divindade. E aí seremos diferentes. A realização que nos compete a realização que nos compete não se filia ao particularismo, é obra genérica para a coletividade. Então, nós queremos ser felizes individualmente, é impossível isso. A lei de Deus é lei de fraternidade, de universalidade. Então, não podemos ser felizes sozinhos, precisamos construir a felicidade dos outros também. Por isso que Kardec diz que fora da caridade não há salvação, porque a caridade visa o bem em comum. É obra genérica para a coletividade, esforço do servidor honesto e sincero, interessado no bem de todos. Então, aquele que tiver interessado no bem comum, no bem da coletividade, esse trabalha na direção das leis de Deus. Esse trabalha verdadeiramente tentando construir a sua própria felicidade. Porque é a felicidade do todo que vai dar a felicidade para ele também. Como a gente pode ser feliz? Bom, eu pergunto isso para vocês com toda sinceridade. É difícil para mim ser feliz todo dia andando na rua, vendo morador de rua, a velhice desamparada, os animais jogados, a natureza sendo destruída, sabendo que ali estão os meus irmãos. Somos filhos do mesmo Pai. Como a gente pode ser feliz só anestesiando o coração? Porque um coração que não está mais anestesiado
não suporta mais isso. E aí ele vai falar das nossas ilusões, né? Porque as ilusões de muitos também, em muitos momentos, é nossa. Pode ser que nem todas essas ilusões a gente ainda alimente, mas muitas ilusões nós ainda alimentamos. Displicentes e recalcitrantes esquivaram-se a todas as oportunidades de acender a própria lâmpada. Só nós podemos acender a nossa iluminação interior. Ninguém pode fazer a minha iluminação interior. Ninguém pode me tirar das ilusões. Só eu. Porque mesmo que alguém me diga, isso é uma ilusão, se eu não enxergar, para mim não vai ser ilusão. Eu tenho que ter a boa vontade de querer ver. Aborreciam os atritos da luta. Elegeram o gozo corporal como objetivo supremo de seus propósitos na Terra. E quando a morte lhes cerrou as pálpebras saciadas, passaram a conhecer uma noite mais longa e mais densa. Referia de angústias e de pavores. Então, quando a gente morre, a gente vê a nossa realidade real. Porque se a gente está num patamar vibratório inferior, a gente não vai alcançar as zonas superiores no pós-morte. E ali a gente vai ser obrigado a ver a nossa própria realidade. Então, precisamos esperar a morte para dar de frente conosco? Ou será que a gente pode se olhar face a face e ir se melhorando? E como proceder, né? A gente já vem falando do como proceder. Indubitavelmente, a intenção não pode ser mais nobre. É, entretanto, indispensável considereis a vossa necessidade de integração no dever de cada dia. O que é o dever? Diz o Evangelho que o dever principia num ponto em que a gente ameaçar a felicidade alheia. E que dever é composto de direitos e obrigações. Cada vez que eu exerço um direito, como direitos e obrigações estão soldados, eu exercendo um direito, eu automaticamente tenho que exercer uma obrigação. Então, é para a gente refletir na necessidade do dever. Eu tenho cumprido com os meus deveres? Ou será que eu só quero ver os meus direitos, aquilo que eu acho que deve ser meu, mas não quero ter nenhuma obrigação diante do próximo, diante de Deus? Que a gente vê uma sociedade tão personalista que só luta pelos seus próprios direitos, mas em momento nenhum enxerga as suas obrigações diante da sociedade. Então a gente precisa parar para refletir sobre isso. Torna-se imprescindível, na atualidade, recompor as energias, reajustar as aspirações e santificar os desejos. Olha de novo, santificar os desejos. Então, os desejos precisam ser convertidos. Como é que eu vou transmutar ou transformar os desejos? Através de um processo de conscientização. Eu transformo os desejos, né, deixo os desejos lá serem governados e direcionados pela vontade. E não os desejos me direcionarem. E aí continua. Não basta crer na imortalidade da alma. Olha, se fosse assim, a gente já estava salvo. Porque eu sei que eu vou viver depois da morte física. Inadiável a iluminação de nós mesmos, a fim de que sejamos claridades sublimes. Então não basta eu entender que existe um pós-morte, mas eu preciso me espiritualizar. Entender que a minha verdadeira vida é a vida espiritual e não a vida material. E a gente luta tanto pela vida material. Luta tanto para se ser bem-sucedido na vida material, mas abandona a vida espiritual, como se a gente não precisasse ser bem-sucedido na vida espiritual, como se isso fosse uma coisa sem importância. A gente dá mais importância à vida material do que à vida espiritual. Não basta para o arrojado cometimento de redenção o simples reconhecimento da sobrevivência da alma e do intercâmbio entre os dois mundos. Os levianos e os maus, os ignorantes e os estultos podem corresponder-se igualmente à distância, de país a país. Antes de mais nada, importa elevar o coração. De novo, ele está falando para a gente elevar as nossas emoções.
convertê-las em sentimentos. Como eu disse no Evangelho, no início eram somente instintos, quanto mais corrompidos e levantados sensações, quanto mais instruídos e depurados sentimentos. Então, precisamos elevar o coração, romper as muralhas que nos encerram na sombra, esquecer as ilusões da posse, dilacerar os véus espessos da vaidade, abster-se do letal licor do personalismo aviltante, para que os clarões do monte refujam no fundo dos vales, a fim de que o sol eterno de Deus dissipe as transitórias trevas humanas. Então, queremos um mundo melhor, mas não pode ser com padrões antigos. Ok, Rogério, sem problemas. Nossa tarefa, de novo. Qual é a nossa tarefa, né? Como a gente viu, o objetivo de estar encarnado também é a nossa tarefa, como a gente viu na questão 132 do Livro dos Espíritos, passar por provas e expiações e concorrer para a obra universal. O espiritualismo, nos tempos modernos, não pode restringir Deus entre as paredes de um templo de terra, né? Não pode mesmo, porque a nossa missão essencial é de converter toda a terra no templo augusto de Deus. Então, que toda a terra seja um templo divino, e não apenas um templo de pedra represente o templo de Deus. Não reclamemos, pois, ingressos em mundos felizes, claro que eu quero estar lá, antes de melhorar o nosso próprio mundo. Como eu vou querer estar no mundo feliz se eu não sou compatível vibratoriamente, porque meu mundo interno ainda vibra pelas coisas materiais, pelas ilusões da vida material? Eu quero estar no mundo feliz, mas na condição que eu estou alimentando é antagônico entre si. Eu tenho que buscar me elevar o meu padrão emocional, moralizar-me, para que eu possa merecer e ter condições vibratórias de estar num mundo melhor. Sejamos instrumentos do bem, acima de expectantes da graça. Esperamos graças, esperamos pó de pirlim-pim-pim na nossa vida, achando que vamos nos melhorar por um pó de pirlim-pim-pim. Não, nós vamos nos tornar pessoas melhores a partir do momento em que lutarmos por sermos pessoas melhores. A tarefa demanda coragem e suprema devoção a Deus. Devoção a Deus é porque ele quer se dizer, nós estamos servindo a Deus ou a mamão. Então, extrema devoção a Deus e não devoção às coisas da vida material. E aí ele vai colocar suas últimas reflexões. Ele vai falar assim: cuidai em não transitar sem a devida prudência nos caminhos da carne, em que muita vez imitais a mariposa estouvada. O que a mariposa faz? Quando ela encontra um ponto de luz, ela vai lá e se agarra no ponto de luz. Ela está iluminada. Por quanto tempo, eu pergunto? Pelo tempo em que a luz brilhar daquela lâmpada. Porque o dia que a luz da lâmpada queimar, o que vai acontecer com a luz da mariposa? Vai se perder. Então, precisamos desenvolver a nossa própria luz interna e não esperar que as coisas externas nos iluminem. Estou num templo de pedra, ali estou protegida, mas saio do templo de pedra, estou desprotegido? Para bons, tem alguma coisa errada. O que devo fazer para criar barreiras que me deixem mais protegidas contra o mal? E ele continua: atendei às exigências de cada dia, rejubilando-vos por satisfazer as tarefas mínimas. É nas mínimas coisas boas que nós vamos fazendo nos nossos dia a dia que nós vamos encontrando forças para fazermos coisas maiores. Então, são de pequenas e pequenas tarefas do bem que eu vou me fortalecendo para poder exercer tarefas maiores. Não é fazendo grandes coisas que a gente acaba não dando conta e desiste. Então, vamos nos fortalecer nas pequenas coisas. Não intenteis o voo sem haver aprendido a marcha. É isso aí. Não tenta suprir etapas, né? Cumpra cada etapa. Sobretudo, não indagueis
de direitos prováveis que não vos caberiam no banquete divino, antes de liquidar os compromissos humanos. Primeiro salda, liquida as suas dívidas, para depois sim poder se banquetear nesse banquete divino. E aí, finalmente, a preleição do Eusébio termina, ele fala: abandonai a ilusão. Olha que frase interessante. Abandonai a ilusão antes que a ilusão vos abandone, porque aí é muito ruim. Porque aí é o processo da desilusão, cai tudo. E aí a gente não sabe o que vai fazer. Quando a gente cai na desilusão é bom porque a gente sai da ilusão, mas a gente sai dela totalmente, sem chão, sem um piso, totalmente despreparado. E aí a gente sai sofrido, arrasado, acabado, combalido. Então abandona a ilusão antes que a ilusão acabe com você, que é mais ou menos isso. A escolha é nossa. Cabe a cada um de nós agora começarmos a nossa tarefa. Cabe a cada um de nós aqui retirar de nossa própria vida as ilusões que estão permeando ela. Então, gente, essa era a lição. Ninguém me interrompeu. Eu acho que ninguém tinha nada para colocar, mas se ainda tiver, é só falar. Se não tiverem nada, eu vou pedir então para a Leida, por gentileza, fazer a nossa prece final, se você puder, por favor, Leida. Sim. Por favor, então, faça a nossa prece final. Vamos aproveitar para vibrar por aqueles que a gente sabe que estão passando momentos difíceis, que o que não falta é a gente passando momentos difíceis, né? Vamos vibrar por eles, tá? A nossa prece possa ser uma mentalização também, uma vibração. Deus, nosso querido Pai, Jesus, nosso irmão maior, nosso mestre, aos amigos da espiritualidade que nos acompanham nesse nosso momento encarnatório, que tanto nos auxiliam. Aqui agradecemos mais uma vez pelo auxílio constante e também pela oportunidade da vida e por esse momento encarnatório na qual vivemos, descobrindo a cada dia as oportunidades que perdemos, bem como também as oportunidades que estamos recebendo, para que assim possamos ter, nesse nosso momento encarnatório, a oportunidade de fazer a vida melhor, o nosso despertar da consciência de forma mais plana, serena e sem tantas mágoas, favorecendo assim o nosso crescimento moral e espiritual. Que nos envolva, querido mestre, nessa noite ainda fria, às vezes solitária para muitos, mas que envolva cada coração aqui presente, bem como também aqueles que temos presentes em nossos corações, que também possam receber, mestre, a alegria que aqui, a cada capítulo, a cada estudo, a cada encontro, recebemos e que se transforma em auxílio para o nosso melhor viver. Possa, mestre, recebermos nesse momento o teu abraço carinhoso, deixando assim que a nossa mente possa vagar por um momento, mas para perceber a espiritualidade amiga e querida, bondosa, adentrando em nossos lares, para que assim possa nos auxiliar em decisões, em trajetória dessa noite, possa nos auxiliar no trabalho da vida, dando-nos força, coragem e sabedoria para prosseguirmos e também suportar, Senhor, que através de teus exemplos tanto nos auxiliam, mas que possamos suportar também as mágoas, os desajustes que ainda fazemos os outros passar, bem como também passamos pelo nosso caminho. Que nos auxilie, querido amigo, para o nosso despertar de consciência, bem como também possa favorecer o amor entre nós. Obrigada mais uma vez pela nossa lucidez e o nosso corpo sadio que nos favorece
o nosso trabalho, bem como também ir em busca do nosso aprimoramento moral e espiritual. Que possam parar a cada lar aqui presente, bem como também aqueles distantes. E obrigada mais uma vez, queridos amigos, por aqui estarmos juntos nessa noite de estudos. Que assim seja. Assim seja.